Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Capítulo 6, por favor. Gui, Deus abençoe você que deu. Gente, em nome de Jesus, nós precisamos a nos mover por fé. Diga assim: eu preciso. É mais forte: eu preciso me mover por fé. Amém? Nós precisamos nos reposicionar sobre aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. Eu disse reposicionar sobre aquilo que Deus já disse ao nosso respeito. No livro de João, capítulo 6, versículo 20. Disse: mas ele lhe disse: sou eu, não tenham medo. Mais uma vez, versículo 20. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Fala para a pessoa que está ao seu lado: não tenha medo. Fala mais forte: não tenha medo. Fala aí: não tenha medo. Fala: fica tranquilo, não tenha medo. Nós estamos falando de um momento louco, insano. Jesus está vindo após a primeira multiplicação de pães, e ele fala para os seus discípulos: olha, entrem no barco e vão em sentido a Cafarnaum, que eu vou orar. Só que era costume dos discípulos estar no barco. Era costume deles atravessarem de um lado para o outro no barco, porque era o meio de transporte mais rápido para atravessar de um lugar para o outro. Então, Jesus, manda os discípulos atravessarem. Só que no meio da travessia acontece algo. Diga assim comigo: acontece algo. Diga assim para quem está ao seu lado: não tenha medo. Mais forte: não tenha medo. Uma tempestade vem de encontro àquele barco. Se eu já estou acostumado com o mar, uma tempestade a mais ou a menos não fará diferença, porque eles estão acostumados com a rotina. Estamos falando de homens que eram pescadores. Estamos falando de homens que estavam acostumados a viver no mar. Só que algo fora do seu controle acontece. Uma tempestade muito grande vem sobre aquele barco, ao ponto deles perderem o controle do barco, perderem o controle da situação. Uma tempestade que eles nunca tinham vivido, uma tempestade que eles nunca tinham enfrentado. Mas diga para quem está ao seu lado: não tenha medo. Quem foi que mandou eles atravessarem? Quem? Então, quando Deus te mandar fazer algo, não tenha medo de fazer. Ele está no controle. Então, ao longo da jornada, uma tempestade vem e eles perdem ali o controle. Jesus, olhando aquela situação, o que ele faz? Ele vai de encontro aos discípulos. Só que o barco está onde? No meio da tempestade. A tempestade é onde? Uau! Quando Deus te mandar fazer algo, não tenha medo, Ele está no controle da situação. Ainda que pareça insano, ainda que pareça louco, Ele está no controle da situação. Não tenha medo de obedecer o que Deus mandou você fazer. Então, Jesus, vendo toda aquela situação, vai de encontro aos discípulos, andando sobre... Espera lá, Deus está
ensinando algo aqui. Se Ele mandou fazer, eu preciso obedecer. Não é porque está fora do meu controle, porque está fora do controle de Deus. Não é porque as tempestades vêm sobre as nossas vidas que está fora do controle de Deus. Não é porque os mares da vida se levantam contra você que está fora do controle de Deus. Não há nada que esteja fora do controle de Deus, porque tudo está sobre o controle dEle. Como pode um mar desobedecer a quem Ele mesmo criou? Como pode algo ser criado e a criação por medo em quem criou? Não existe essa hipótese. Então Jesus vem andando sobre as águas. E no meio daquele barco existiam discípulos, diga assim, discípulos. E sempre tem um doido no meio da gente. Sempre tem um doido. E o que acontece? O doido sempre se manifesta. É ou não é? Sempre tem um guerreiro no nosso meio, gente. Então o versículo 18 diz: soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus se aproximando do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: sou eu, não tenham. Então se animaram. Espera lá. Os caras estão aterrorizados no meio da tempestade. Só é ver Jesus que eles se animam? Por que eles se animam? Hã? O quê? O que você falou? Por que eles se animam? Tá vendo? Esse é o Pedro. Por quê? Quem mais? Quem mais? Por que eles se animam? Uau. Eles sabem quem é Jesus. Não é porque as tempestades vêm sobre as nossas vidas, não é porque os problemas vêm sobre as nossas vidas, que os problemas vão apagar quem Jesus é, quem Jesus pode fazer, o que Ele pode fazer sobre as nossas vidas. Então Ele rompe a lei da gravidade, anda sobre as águas, e ao longo dos passos os discípulos enxergam: aquele foi aqui, esse é aquele quem nos enviou. Ele está vindo ao nosso encontro no meio da tempestade. Então Pedro fala: ei Jesus, se é você, deixa eu ir ao teu encontro. Deixa eu ir ao teu encontro. Deixa eu ir te encontrar. Se é Jesus quem me enviou para esta tempestade, eu sei que eu posso ir até o seu encontro. Então Pedro diz essas palavras a Jesus. E o que Jesus faz? Não sei quem é mais doido, se é Pedro ou se é Jesus que manda. Então Jesus fala: vem, filho. Então o que Pedro faz? Hã? Ele sai do barco. Irmão, imagina os discípulos que ficaram no barco. Mano, você é louco, tio. Não vai, mano, não vai. Pega o colete, faz alguma coisa. Não vai. Em nome de Jesus, não vai. Não vai, Pedro, não vai. A tempestade, tudo bem que é Jesus, deixa ele vir até aqui. Cara, se fosse nas nossas resenhas, eu ia falar assim: guerreiro, você não tem fé para isso. Eu ia falar: Léo, você não tem fé para isso, mano. Não vai, mano. É Jesus que está andando, você não. Mas Jesus não está nem aí para o que está acontecendo. Jesus está vendo aonde está o coração de Pedro. A confiança de Pedro não está sobre as tempestades. A confiança de Pedro está no coração dele. Eu confio nele. Se ele anda, eu também posso andar, porque eu estou nele. Eu estou sobre a palavra dele. Eu estou sobre aquilo que ele diz que eu sou.
Então Pedro sai do barco, tremendo. Pedro tremeu, na moral. E começa a andar sobre... Pera lá. Jesus andar sobre as águas, beleza. Mas Pedro andar sobre as águas? Tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem algo anormal acontecendo aqui. Porque o próprio Deus andar sobre as águas, beleza. Mas alguém como nós andar sobre as águas, tem alguma coisa estranha. Então ele anda sobre as águas. O que Jesus disse para Pedro? O que ele disse? O que Pedro fez? Quando Deus te der uma palavra, vá e cumpra, porque Ele está no controle de tudo. Então Jesus fala: vem Pedro. Aqui está a prova de que Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Está na hora de você parar de olhar as águas e olhar a palavra de Deus que já foi liberada a seu respeito. Ande pela palavra de Deus, não pelas águas. Ande por aquilo que Deus está dizendo. Ei, venha ao meu encontro. Então ele dá passos sobre a palavra. E quando ele olha para a tempestade, o que lhe acontece? Ele afunda. Porque ele passou a olhar o quê? As circunstâncias. Quando você, no meio da trajetória, começar a olhar para as circunstâncias, certamente você vai afundar. Ao longo da sua trajetória no mar da vida, quando você passar a olhar as circunstâncias e não dar importância para o que a palavra diz, certamente você vai afundar. Então Pedro está o quê? Afundando. Imagina um barco, um terror. Eu falei, seu animal, para não ir. Eu sabia que você ia se afundar. Cara, Pedro é muito louco mesmo. Pedro é burro, mano. Não é possível que ele é muito vacilão. Os caras que não tiveram coragem de fazer o que Pedro fez, o que eles estão fazendo? Vai ter gente que não tem coragem de fazer o que você faz, te criticando. Vai ter gente que vai te criticar por algo que você não está fazendo. E ao longo das críticas você vai ter duas oportunidades: ou olhar para as circunstâncias, ou olhar para Jesus que está à sua frente. Ao longo da sua jornada, muitas críticas vão surgir ao seu respeito, mas para onde você está olhando é que vai definir para onde você vai chegar. Então os caras estão ali, no barco, e Pedro afunda. Mas ele está ao encontro de... O que Jesus faz? O quê? Jesus pega e levanta. E o texto fala que eles entram no barco. Ao longo da jornada, muitas pessoas vão se levantar para te criticar. Ao longo da jornada do mar da vida, muitas pessoas vão se levantar para falar: você é louco, não faça isso, isso não é normal, isso não está na lógica humana, isso não faz parte do seu costume, isso não faz parte daquilo que você veio para fazer, isso não diz sobre quem você é, isso não diz sobre quem você pode fazer. Mas quando Jesus te chamar para fazer algo, fica tranquilo que você vai e vai voltar. Você vai concluir tudo aquilo que Ele disse que você vai fazer. A palavra do Senhor disse: vem. Então Pedro afunda, porque ele olha para as circunstâncias. Imagino que o barco está um alvoroço, olhando para Pedro. Cara, esse cara é vacilão, é maluco, ele fez algo que não era para fazer, ele entrou num
negócio que não era para entrar. O engraçado é que as pessoas nos olham no mar da vida e só conseguem enxergar as vezes que nós afundamos. As pessoas olham para você e falam assim: esse cara afundou. Esse cara afundou. Estava indo tudo muito bem, mas ele afundou. Mas eu prefiro ser o Pedro, maluco, que sai do barco para ir ao encontro de Jesus, do que os covardes que ficam dentro do barco, não vivendo o extraordinário que Deus tem para eles. Deus está chamando para você sair do barco e ter um novo tempo com Jesus. Então, a Bíblia diz que eles entram no barco. Qual foi a última cena que eles viram? Foi Pedro. Depois, qual é a próxima cena que eles veem? Jesus entrando no barco com... Pergunta que não quer calar. Como eles vieram de lá até aqui? A pergunta que não quer calar. Como eles vieram de lá até o barco? No meio da tempestade. Hã? Jesus pegou Pedro no colo? Hã? Como que eles vieram? Andando. Oxe, não era impossível? Não é impossível andar sobre as águas? É impossível. Quando você não tem Jesus no comando daquilo que Ele já disse. É impossível para as pessoas que não ouvem o que você ouviu. Você está debaixo de uma direção. Jesus falou: vem ao meu encontro, e você está indo ao encontro. Pedro e Jesus entram no barco, mas ao longo disso existe uma trajetória. Pedro, quando você olhou para as circunstâncias, você afogou, você afundou. Mas eu estou estendendo a mão para te mostrar que todas as vezes que você estiver debaixo daquilo que eu disse, você não vai afundar, porque as circunstâncias não vão te atrapalhar ao longo do caminho. Então eu sou Jesus que dei a ordem para você andar sobre a minha palavra, e sobre esta palavra nós vamos até o barco andando sobre o mar. Nós vamos andando até lá. Mas é impossível andar sobre as águas, não para... Mas é impossível andar sobre isso. Mas é impossível fazer isso. Ei, você está debaixo de uma palavra. Só caminha. Você está debaixo de uma direção. Só caminha. Mas o mar é perigoso, não tem problema. Só caminha. Ele é o próprio caminho. Caminha sobre o caminho, porque você vai chegar no barco. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Talvez você é Pedro dessa geração. Talvez você é um Pedro maluco, fora da caixa. Faz coisas que as pessoas não entendem. Toma atitudes que pessoas não tomariam. Mas o que eu sempre tenho dito, que quem faz algo que nunca fez, passa a viver algo que nunca viveu. Quer viver algo que você não tem vivido? Passe a fazer algo que você não tem feito. Quer andar sobre o mar que você nunca andou? Passe a caminhar sobre a palavra de Deus que já disse: vem. Quer viver um novo tempo em Deus? Quer viver um novo tempo sobre o caminho que Ele já fez ao seu respeito? Pare de olhar as circunstâncias e ande sobre o mar da palavra de Deus. Deus tem um novo tempo para você, mas ao longo do caminho, ao longo da trajetória, circunstâncias vão surgir, circunstâncias vão chegar até você. O que você vai fazer no meio do caminho vai decidir aonde você quer chegar. O que você vai fazer no meio das circunstâncias vai decidir aonde você vai chegar.
A sua decisão vai te levar aonde você quer chegar. Você tem duas opções: ou ficar paralisado nas circunstâncias do mar da vida, ou andar sobre a palavra de Deus. Vem, vem, caminhe sobre as águas, caminhe sobre as águas, caminhe sobre as águas. O mais louco sobre isso é que todos ali viviam no meio do mar. O mais louco é que todos ali viviam no meio do mar. Mas não é porque você vive em algo que te dá autoridade para ter controle sobre isso. Quando você não está dando ouvidos para aquilo que Deus disse, mesmo que você tenha controle, você vai perder o controle. Ao longo da sua jornada, as circunstâncias vão vir sobre você. O que todos queriam, a gente olha para Pedro e fala: esse cara sem fé afundou. Mas eu prefiro ser o cara sem fé que afundou e andou sobre as águas, do que aqueles discípulos corajosos que ficaram dentro do barco, invejando Pedro andar sobre as águas. Eu prefiro ser o jovem sem fé, que opera milagres no meio da minha geração, do que o corajoso que fica deitado na cama assistindo Netflix. Eu prefiro ser o Pedro sem fé, que põe a mão em paralítico e paralítico começa a andar, do que ser jovem corajoso deitado na minha cama assistindo os bloquinhos de São Paulo aí fervendo. Eu prefiro vir para o Next e ser um jovem do Next sem fé e ser encorajado a viver um novo tempo lá fora, do que ser um corajoso e estar no meio de bloquinhos fervendo, encaminhando-se para o inferno. Deus te chamou para caminhar sobre as águas e não para ficar, como posso dizer, submersos nela. Deus te chamou para caminhar sobre os obstáculos. Deus te chamou para caminhar sobre os impossíveis da vida. Quando Deus olha para você, Ele não vê você afundando, Ele vê você andando. Porque o seu estado é esse, andando sobre os impossíveis da vida. Deus te fez para andar sobre os impossíveis da vida. Deus te fez para caminhar sobre os mares que se levantam contra você. Você está sendo encorajado diariamente aqui neste lugar a caminhar sobre os mares da vida. Os impossíveis não vão te parar. Os impossíveis não vão fazer você se afogar, porque Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida. Vem comigo, ande sobre os impossíveis da vida. Ande sobre os impossíveis da vida. Eu quero te encorajar a partir desta noite a não olhar para os impossíveis, mas eu quero te encorajar a andar sobre o sobrenatural de Deus. Se coloque em pé.